O trabalho na área social era todo feito na promoção social, que era lá na Padre Isidoro de Paranhos, lá embaixo. Lá atendia ambulância e atendia área social, tudo era feito lá. Aí começou a fazer essas expansões, que nós já viemos, já tiramos, a social veio para cá, na Rua Pernambuco, onde tinha alguns cursos ali, então já começamos a separar aí, o social da ambulância, né? Ficou lá a ambulância e nós viemos para cá. E isso começou a me marcar muito já, porque já foi uma divisão. Então, começamos a fazer essa separação. E era muito assistencialismo. A área social era muito só assistencialismo. Só vinham aí buscar a assistência. E nós tínhamos que começar a não só dar, como diz, entregar o peixe, mas a ensinar a pescar essas pessoas também, que vinham procurar assistência. Então, começamos a colocar muitos cursos profissionais, colocar essas pessoas a procurar também um curso profissionalizante para que elas começassem a se engajar no mercado de trabalho. Então, começou nessa época esses cursos profissionalizantes que a gente começou a oferecer para essas pessoas que nos procuravam. O desafio, eu acho que foi assim, o maior desafio encontrado foi fazer que essas entidades assistenciais, que essas pessoas começassem a trabalhar unidas. Porque enquanto elas estavam trabalhando só cada um por si, foi muito difícil. Elas começaram a acreditar que dava certo trabalhar junto, porque elas, começando a trabalhar aí unidas, elas às vezes tinham a preocupação do dividendo que ia ter entre si. Não, mas elas acreditando também que ia trabalhar juntos, talvez o dividendo também sairia maior. Nós começamos a fazer Festa das Nações, aí surgiu também o Grupo FISAV, nessa época que a gente estava trabalhando, a exposição do Grupo FISAV surgiu nessa época, que eu não posso deixar de falar aqui da Cristina, que foi a nossa grande parceira, que foi buscar o FISAV, acho que foi, não me lembro a cidade, Araçatuba, Catanduva, não me lembro aqui, não me recordo como era constituído, que trabalhávamos com voluntários, então surgiu daí o FISAV, que a maioria das entidades abraçaram e trabalharam, que tinha aí depois essa divisão dos recursos obtidos com a FISAV. Então foi elas acreditarem que dava certo trabalhar todo mundo junto. Então foi um desafio muito grande fazer com que essas pessoas, que esse grupo de associação, de entidades trabalhassem juntos. Eu acho que se eu conseguisse tirar uma pessoa lá de baixo, que não tinha um trabalho, que não tinha um recurso, e colocar elas no mercado de trabalho, para mim, uma pessoa que eu conseguisse já era muito. Então, e a gente conseguiu tirar muita gente. Depois veio o Votuporanga em Ação, que foi implantado também nessa época na administração do Carlão, que ajudava as pessoas a colocarem elas no mercado de trabalho, mesmo que fosse por pouco tempo, mas muitas pessoas daí já iam para o mercado de trabalho também. Então foram vários programas que surgiram nessa época do Carlão de 2000 a 2008, então foi muito bom mesmo trabalhar com essas pessoas, ajudarem essas pessoas. Nós colocamos vários programas e foram implantados, o CRAS, 2 CRAS em Votuporanga nessa época, o CREAS foi implantado nessa época, o Centro do Idoso nós implantamos nessa época, posso falar mais também do Centro do Idoso, que foi, até hoje eu tenho assim, um grande carinho, as pessoas me encontram até hoje na cidade perguntando se eu não vou voltar. Então, para mim, foi um trabalho muito bom que eu fiz e que eu tenho um grande carinho de ter trabalhado na área social. Todo lugar que eu vou, eu sempre sou bem reconhecida. Quando você vai voltar, por que você não volta? Então, eu deixo o meu carinho muito grande para todas as pessoas que fazem esse reconhecimento ao meu trabalho que foi feito nesses 8 anos. Então, é um carinho que eu tenho por todas essas pessoas, em todas as faixas da área. Eu trabalhei muito com adolescente, que a gente tinha os CCIs, né, dos adolescentes, onde a gente fazia um trabalho muito bom com eles. Hoje a gente não pode fazer isso, mas na época eles chegavam para participar de um projeto social, lá com aquele boné na cara, que a gente nem via o rosto. Eu falo, pelo amor de Deus, tira o boné para poder ver seu rosto, pelo menos, né? Hoje, acho que eles nem tiram mais o boné, porque tudo mudou na atualidade, gente, difícil. Mas na época eles tinham um respeito muito grande por mim.
participava dos projetos, era muito bom participar desses projetos. Tinha vários, na cidade, vários lugares que a gente ia participar à noite, durante o dia. A gente tinha muitas festas participativas que a gente participava à noite com eles, com o Dia das Mães. Então era um sucesso fazer esse nosso encontro com essas mães, com essas crianças, com esses adolescentes. Valeu muito, muito participar desses trabalhos que a gente fazia na área social. Com certeza, nós tiramos várias famílias da área da vulnerabilidade. Tem, acho que até hoje, ainda umas casas da área social onde as crianças são tiradas das mães por algum trabalho, por alguma vulnerabilidade que é ocorrida dentro dos lares, foram deixadas nessas casas mães sociais. Eu não sei como funciona hoje ainda. E lá fica por um determinado período, até que é um trabalho feito com as mães, com essas mães, com esses pais, para ver se esses filhos retornam. Então, tinha casas para crianças, tinha casas para adolescentes, enquanto as mães são recuperadas. Eu fazia em casa os ovos de Páscoa para entregar nessas casas, ou fazia também lá no Fundo Social. Era muito bom, eu gostava muito mesmo de trabalhar na área social, me dediquei muito. Então era uma coisa que eu fazia com muito carinho e com certeza eu acho que através disso as outras pessoas viam como era feito e levavam para dentro das suas casas um pouco. Tirar esses adolescentes também um pouco da rua e levar eles para esses projetos que a gente tinha, era muito bom, porque pelo menos enquanto eles estavam lá dentro, eles viam a diferença que era do sair da rua e trabalhar num projeto. Eu acho que valeu a pena, sim, e valeria muito a pena fazer de novo. Quando nós começamos, não tinha um local onde os idosos se encontrarem. Era lá era no CPP, no atual CPP, lá no Centro Professorado Paulista. E ele sempre cobrava que tivesse um lugar próprio, que eles pudessem fazer os bailes, né, deles, que eles adoravam dançar, pudesse trazer de outras cidades pessoas para fazer os bailinhos deles. Tinha muito convênio com outras cidades, eles iam para outras cidades participarem de danças, tinha convênios que eles viajavam, eles adoravam viajar, eles viajavam muito, participavam, ia para Minas Gerais, para muitas cidades, não me recordo agora. E a prefeitura pagava um ônibus, eles faziam uma cota entre si e viajavam sempre com 2 ônibus, todos lotados. Aí então construiu-se o CCI do idoso, que é o Francisco Pignatari, e lá eles tinham um lugar próprio, tinha piscina, uma quadra, para que eles pudessem fazer, né, as suas atividades, os seus jogos, que eles gostam muito de jogar dama, jogar dominó e fazer as danças deles e trazer em outras cidades para participar aqui. E foi maravilhoso aquilo lá que foi construído e deixado para eles até hoje, está lá, o centro. Podem fazer visitas, né, conhecer os lares das assistências sociais, as entidades. Eu acho que não tem preço isso, sim, sempre. Apesar de não ser normal isso, mas eu fiz com que isso acontecesse. A área social trabalhar junto com as entidades. Porque apesar de ser primeira-dama, eu não era secretária na época, eu estava primeira-dama. Mas eu fiz esse trabalho como primeira-dama, participei do conselho da área da assistência social, enquanto eu estava primeira-dama. Fui para São Paulo, trabalhei no Conselhas por vários anos. Então, trazia tudo o que possível para Votuporanga. Trazia muitos cursos para Votuporanga, porque lá eu sabia onde estavam os cursos e o que precisava ser feito aqui em Votuporanga. O que tinha de diferente, o que podia ser implementado em Votuporanga, eu trazia de São Paulo. Porque a gente estando em São Paulo, trabalhando lá no Conselhas, eu tinha contato com as outras pessoas, com as outras secretários, com algumas primeiras damas também, mas com a maioria de secretários lá de diferente. Então eu trazia para Votuporanga outros tipos de trabalho que aqui em Votuporanga não tinha. Conhecia, né? Como uma horta que foi implantada em Votuporanga, que deu para várias famílias uma renda mensal.
A Cooper 20 eu não posso deixar, que foi implantado também nessa fase que o Carlão estava, que foi assim, começou com 20 famílias lá tirando uma renda muito boa, uma renda mensal, e conseguimos caminhões através de deputados que deixou verbas para a gente conseguir caminhões para arrecadar esse lixo que não é lixo, a gente chamava assim na época, dos recicláveis, né? Foi muito bom. O que era possível de ser implantado na área social, sempre tive apoio do Carlão e de todos os secretários, porque eram coisas boas para que se fossem implantadas, né? Não era nada de luxúria, eram coisas que podiam ser implantadas para melhoria de Votuporanga, melhoria da área social de Votuporanga. Coisas que ele continua fazendo até hoje, agora não só em Votuporanga, mas em toda a região. Eu tenho assim, eu posso apoiá-lo em tudo que ele, e vou apoiá-lo em tudo que ele tiver o que fazer, tudo que ele for fazer, eu dou meu apoio incondicional a ele, porque eu acho que só assim que a pessoa cresce junto. E se eu ficar no respaldo aqui em casa e onde ele quer que eu puder ir, estou junto. Esse final de semana mesmo nós somos até uma cidade perto de Monções, Buritama, somos até Buritama. Eu vou junto, sempre que dá eu vou junto, só que eu tenho meus netos pequenos agora, eu tenho assim, minha prioridade são os netos, mas sempre que dá eu estarei junto com ele e apoiando tudo que ele for fazer na vida dele, eu vou estar junto com ele apoiando. Então é o amor da minha vida e eu vou estar sempre junto com ele.